Olá, já está no ar mais um STJ Notícias. No programa de hoje você vai acompanhar casos de repercussão, como o recurso da atriz Débora Seco contra a revista Playboy. E mais, um oficial de inteligência foi demitido por usar o carro oficial fora do horário de serviço. Ele tentou voltar ao quadro da ABIN. No nosso Tira Dúvidas, o tema é prescrição de ações. Você sabe o que é? O STJ Notícias começa agora, conectado a você. E nós já começamos o programa de hoje com um tema que interessa muita gente, concurso público. Uma candidata que foi reprovada na fase de investigação social conseguiu garantir a vaga como procuradora da Fazenda. Anos antes, ela sofreu um inquérito policial que foi aberto por falsidade ideológica, mas ele acabou sendo arquivado. No Superior Tribunal de Justiça, a decisão foi unânime. Os ministros da primeira turma entenderam que a reprovação da candidata fere o princípio da presunção de inocência. Ela foi excluída do concurso para a Procuradoria da Fazenda Nacional na etapa de avaliação da vida pregressa. Em 2002, a candidata teria assinado um livro de advogados de uma delegacia de polícia enquanto ainda era estagiária. Para isso, usou um número fictício da OAB. O inquérito policial por falsidade ideológica foi aberto, mas em 2008 foi arquivado por conta da prescrição. A candidata ingressou no STJ com mandado de segurança contra o ato do advogado-geral da União, que em 2013 homologou o resultado do concurso e confirmou a desclassificação dela. No entanto, os ministros observaram que não há elementos que comprovem a falsidade ideológica e que também não há informação de reincidência ou de qualquer outra conduta semelhante no decorrer desses anos. Além disso, a candidata apresentou certidões de nada consta de diversos órgãos públicos. E a atriz Débora Seco não conseguiu aumentar a indenização contra a editora Abril, que teria divulgado fotos a mais de um ensaio dela para a revista Playboy. No processo, Débora Seco relatou que em 2002 fechou o contrato com a editora Abril para um ensaio fotográfico. De acordo com a atriz, a Playboy descumpriu o acordo ao publicar o material numa edição especial da revista. Teria também usado mais fotografias do que deveria. Ela pediu indenização por danos morais, materiais e pagamento de multa. O valor foi fixado em R$11 mil, mas Débora recorreu e pediu 300 mil. A empresa alegou que o número de fotografias foi respeitado. A editora afirmou ainda que os pedidos de indenização seriam indevidos. O juiz aceitou os argumentos. A atriz recorreu. De acordo com a defesa, a revista utilizou foto na capa e isso não estava previsto no contrato. Afirmou ainda que o acerto foi divulgar 4 fotos do período de 2 anos e teriam sido publicadas 2 a mais. Por fim, ressaltou que houve violação dos direitos autorais. Para o relator do processo, ministro Luiz Felipe Salomão, direito autoral é para o fotógrafo e não para a fotografada, que não criou o material. A quarta turma negou o pedido. Agora olha essa história. O STJ reduziu a pena de um homem condenado pelo roubo de um celular. Ele assumiu o crime e, por isso, os ministros entenderam que era justa a redução da pena. O delito foi cometido no Rio de Janeiro, onde o juízo de primeiro grau não levou em conta a confissão do acusado ao emitir a sentença. O réu foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelo roubo de um celular. A defesa do condenado recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde conseguiu reduzir a pena para 3 anos, 1 mês e 10 dias. Ainda assim, decidiu recorrer novamente, desta vez ao Superior Tribunal de Justiça. Aqui foi alegado constrangimento ilegal, já que o réu teria confessado o crime. O relator do caso no STJ, ministro Rogério Schetti Cruz, observou que se a confissão do homem foi usada na condenação dele, também deve ser considerada na hora de calcular a pena. A turma, seguindo o voto do relator, fixou a pena final em 2 anos e 8 meses, em regime inicialmente semiaberto, ou seja, ele poderá sair da prisão durante o dia para trabalhar e retornar à cadeia à noite. E você sugeriu na página do STJ no Facebook e hoje o tema do nosso Tira Dúvidas é prescrição de ações. No dia a dia a gente tem prazo para tudo, você sabe, pagar conta, entregar trabalho, cumprir obrigações. E na justiça não é diferente. A repórter Kátia Gomes foi atrás da explicação do que é o prazo de prescrição de ações e nos mostra agora. Prescrição.
Será que nas ruas as pessoas conhecem o significado dessa palavra? Prescrição. Até a palavra é feia que eu não sei nem falar. O que é isso não? Prescrição. Prescrição vem de prescrever alguma coisa, né? Acredito que é por aí. Prazo prescricional é o prazo que uma pessoa tem para exigir em juízo que um devedor, ou seja, que um réu, seja condenado. Trocando em miúdos é isso. Eu tenho prazo prescricional, por exemplo, para exigir do devedor de alimentos que ele pague a prestação. Como nós estamos falando de direito civil, via de regra, prescrição aqui é para pagar, fazer ou não fazer. Para você conseguir entender melhor, vamos dar um exemplo. O empregado foi demitido e nem todos os benefícios como férias e horas extras foram pagos. Para conseguir receber, ele tem até 2 anos para entrar com a ação na justiça. Senão acontece a prescrição de ação, ou seja, ele perde o direito de entrar com o processo. As prescrições das obrigações podem ser aplicadas em diversos casos e o tempo delas está previsto no Código Civil. Em até 1 ano é o prazo para credores não pagos ajuizarem a ação contra sócios ou acionistas. Esse mesmo período também é estabelecido para o segurado entrar com a ação contra o credor, entre outros. Em 2 anos é o prazo para contestar prestações atrasadas de pensão alimentícia. Em até 3 anos, quando a pessoa quer receber aluguéis atrasados, prestações vencidas de rendas, de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, entre outros. No máximo, em 4 anos, é o prazo para pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. E, por fim, em 5 anos é o prazo para a cobrança de dívidas. Quando não tem prazo fixado, a lei estabelece o período de 10 anos para a prescrição de ação. Existem prazos prescricionais no âmbito previdenciário, existem prazos prescricionais no âmbito penal, existem prazos prescricionais no âmbito civil. Cada legislação vai trazer os prazos prescricionais para um determinado tipo de demanda. Via de regra, no âmbito previdenciário, quando se trata de prestação de trato sucessivo, do que eu estou falando? Do benefício que é pago mensalmente, da aposentadoria, que é também paga mensalmente, esse prazo é também prescricional. No caso da Previdência Social, a pessoa tem direito às parcelas referentes aos últimos 5 anos antes do pedido. O que estiver no período anterior não pode mais ser reclamado. Foi o que aconteceu com Marina. A gente empurrava muito o carrinho, né? E os carrinhos muito pesados. Então começou a dar problema na minha coluna e no meu braço, né? Na junta do braço. Aí então começou aí doía tudo. Mesmo entrando com pedido de aposentadoria em 2006, por causa da prescrição de ação, Marina só teria direito a receber desde 2009. Mas o advogado conseguiu reverter na justiça. Em tese, ela só poderia receber de 2009 para cá, que são os últimos 5 anos, né? Como ela entrou em 2009, suspendeu a prescrição. Então a gente consegue cobrar de 2006 a 2014. Vamos cobrar esses 8 anos, mesmo que extrapole o prazo prescricional de 5 anos. Conseguimos provar que desde 2006 ela já tinha adquirido a incapacidade. Né? Então desde 2006 ela tinha direito ao benefício. Depois de 8 anos, muito tempo de espera, finalmente a senhora pode eu vou sorrir, né? Posso, porque era só lágrima. Além da prescrição civil e previdenciária, existem ainda os prazos de prescrição para casos tributários, trabalhistas e criminais. Quer saber mais sobre cada um deles? Então vamos tirar todas as dúvidas no nosso estúdio. Exatamente. Quem vai tirar as dúvidas sobre a prescrição de ações é o advogado Elias Souza Maia, que já está aqui no estúdio. Obrigado pela presença, doutor. Olá, satisfação estar aqui. Deixa eu te perguntar, primeira coisa, quando uma pessoa tem dúvidas sobre a prescrição, aonde que ela pode buscar para saber o prazo prescricional? Bom, isso aí varia muito de caso a caso, porque há prazos prescricionais distintos para cada situação. Por exemplo, nós temos prazos prescricionais, igual foi mostrado aí na reportagem, para ações cíveis, pretensões cíveis, para pretensões na esfera previdenciária. Então, ele vai ter que procurar de acordo com o que ele está querendo, de acordo com a natureza da pretensão dele,
existem prazos específicos em códigos específicos. Bacana. Então vamos para as perguntas. A Mariana Mello faz: existe prescrição intercorrente em processo civil? Acho que é bom a gente explicar já o que é prescrição intercorrente, né? Existe essa prescrição? Vamos lá. A prescrição intercorrente é uma modalidade que no direito brasileiro está muito associada ao Código Penal. Ela é uma prescrição onde existe no curso do processo a extinção da pretensão, no caso do direito penal, da pretensão punitiva do Estado. O que se discute muito é a aplicabilidade dessa prescrição intercorrente ao direito civil, no caso da pergunta. E nesse caso, o que nós temos hoje é um assunto ainda discutido, não posso falar que existe, também não posso falar que não existe. Isso varia muito de acordo com o entendimento dos nossos tribunais. Bacana. A próxima pergunta é do Aglésio de Brito. A simples distribuição da ação suspende a prescrição? Não. Bom, esse é um assunto também muito discutido nos nossos tribunais, porque nós temos aqui algumas situações distintas. O Código Civil, por exemplo, ele prevê que o simples despacho que determina a citação, que é um ato que acontece depois da distribuição do processo, ele poderia sim suspender a prescrição. Acontece que tem entendimentos também, com base no dispositivo do Código de Processo Civil, que já entende que a prescrição só seria interrompida após a citação válida. Então, aqui nós temos duas situações distintas. Uma onde a ordem do juiz para citar já suspenderia a prescrição, e a outra situação é na qual onde a gente precisa da citação válida para haver essa modalidade. Ok. A próxima é da Thelma. Ela pergunta: qual o tempo de prescrição condenatória para ação com trânsito em julgado? Esse também é um assunto que pode variar de caso para caso. Porque, assim como foi mostrado na reportagem, a gente conversou aqui, existem diversas naturezas de prescrição de acordo com as naturezas de direito que elas se referem. Nesse caso, Thelma, o que a gente tem aqui é o seguinte: por exemplo, para ações com trânsito em julgado, ações penais, esse prazo pode variar aí de 3 anos e pode subir até para mais de 5 anos, de acordo caso a caso. Caso a caso. Bacana. O Marcelo Tomás faz uma pergunta que foi muito comum, inclusive que muita gente tem dúvida. A morosidade, a lentidão da justiça, conta no prazo de prescrição? Olha, Marcelo, infelizmente, hoje essa é um assunto também muito tratado, inclusive fora dos meios jurídicos. A morosidade da justiça ela interfere em todas as etapas processuais. Agora, a gente não pode imputar a justiça, a sua morosidade, como arma para tentarmos interromper uma prescrição. Bacana. A gente vai continuar respondendo as perguntas, mas no próximo bloco você vai ver o que aconteceu com um servidor público que usou o carro oficial para ir a um restaurante e acabou batendo o veículo. Não saia daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E nós continuamos aqui no estúdio com o advogado Elias Souza Maia, que continua respondendo as nossas perguntas. Vamos para a próxima, então, que é já da Valéria Almeida. Na execução de alimentos, ocorre a prescrição bienal? Ocorre a prescrição bienal. A prescrição bienal é a prescrição de 2 anos e ela acontece, sim, quando se pleiteia alimentos na justiça. Bacana. Próxima pergunta é do Luiz Andrade. Qual o prazo prescricional da ação de cobrança de cotas condominiais?
Olha, Luiz, essa é uma pergunta interessante. Esse foi um assunto bastante discutido na Justiça nos últimos anos. Era discutido se esse prazo era de 10 anos ou de 5 anos, mas de um tempo para cá já foi firmado um entendimento sólido de que o prazo é de 5 anos. 5 anos, bacana. O Wagner também tem uma pergunta bacana. Qual o prazo prescricional para o beneficiário de um seguro de vida reclamar a indenização? Essa pergunta do Wagner também é uma pergunta interessante. O prazo é estabelecido em lei, é de 3 anos. 3 anos. A próxima, então, é a da Kek Freitas. Pergunta, existe prazo prescricional para execução se a sentença contra a Fazenda Pública? Kek, essa também é uma pergunta bastante interessante e também que gera algumas discussões. Mas existe sim um prazo prescricional e esse prazo é de 5 anos. Então, Elias, muito obrigado pela sua participação aqui, seja bem-vindo e volte sempre. Espero que tenha ajudado nossos telespectadores. Então, eu que agradeço. E na semana que vem vamos falar de uma situação que muita gente já enfrentou, falsidade ideológica. Você já teve cartão de crédito clonado? Alguém já usou sua identidade? O que a justiça pode fazer nesses casos? Então entre na nossa página no Facebook e deixe a sua pergunta. E nesta semana, mais um caso de grande repercussão foi julgado pelo STJ. A quinta turma analisou um recurso da Ambev, que pede para que a cerveja Brahma seja a única marca a usar a expressão número 1. Veja. Um gesto inconfundível usado em peças publicitárias. O dedo levantado tem um significado. A primeira, a melhor, a mais gostosa, a primeira na preferência, alguma coisa assim. A melhor. De primeira linha, né? A Ambev, empresa que comercializa a cerveja Brahma, entrou com ação contra a cervejaria Der Bramster de São Paulo, que também utiliza a expressão número 1 nas propagandas. Na justiça, alegou que tanto o slogan quanto o sinal referente à marca são registrados. Por isso, o uso representaria concorrência desleal. Em primeira instância, o pedido foi negado, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o material de divulgação do restaurante se confunde sim com o da cerveja. Por isso, a Der Bramster recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e sustentou que a expressão número 1 é genérica e de uso comum. Para o STJ, esse é um termo de domínio público, portanto, pode ser usado por outras empresas. Eu acho que a expressão, enquanto elemento linguístico, é de uso comum. A número 1. Quantas vezes a gente já não ouviu a utilização da expressão a número 1 em inúmeros segmentos de mercado? Eu acho que não se caracteriza a concorrência desleal. E aí você não teria por que podar a ideia, ou podar o uso da expressão, que é uma expressão, cá entre nós, corriqueira. E um plano de saúde terá de indenizar uma cliente que precisou dar à luz em um hospital público porque não conseguiu ser atendida em um hospital particular. A decisão é da terceira turma. O nascimento de um filho é um dos momentos mais importantes para qualquer mãe. Mônica, ao saber que estava grávida, pensou logo no plano de saúde. Queria estar bem amparada na hora do parto. Eu queria ter tranquilidade durante a minha gestação e principalmente no momento do parto. Então, assim, o plano de saúde, ele cobria todas as consultas, ele cobria o pré-natal e cobria a parte hospitalar. Então, como o momento do parto é um momento especial para a mãe e para o bebê, você não quer que nada dê errado. Para esse obstetra, no momento de dar à luz, é importante que a mãe esteja segura. A gestante, da mesma maneira que ela programa todo o evento físico, ela também tem uma programação emocional, uma maneira como ela imagina o parto. Então, mudanças abruptas de como o parto ocorre podem ter consequências negativas para a mãe ou lhe dar a percepção de que as coisas não ocorreram como ela tinha planejado. No interior de São Paulo, uma paciente teve problema com o plano de saúde exatamente na hora do parto. A mulher assinou o contrato em Ribeirão Preto, mas mudou-se para a cidade vizinha de Jundiaí. Ela queria fazer o pré-natal na capital do estado e a empresa autorizou. Só não permitiu que ela ganhasse o neném lá. Por isso, a gestante retornou a Jundiaí, onde também não conseguiu ser atendida pelo plano em um hospital particular.
Resultado, deu à luz em um hospital da rede pública. Para pedir reparação pelos danos, a consumidora recorreu à justiça. O juiz de primeira instância condenou o plano de saúde a indenizar a cliente em R$60 mil. Decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu a responsabilidade da empresa, mas reduziu o valor da indenização para R$50 mil. O direito fundamental à vida e à saúde, ela sobrepõe a qualquer óbice administrativo, que nesse caso o plano de saúde ele alegou questão de cláusula contratual. O CDC ele próprio fala que a cláusula contratual tem que ser interpretada em favor do consumidor. No caso, ele deveria ter sido interpretado em favor da beneficiária do plano de saúde. No Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde argumentou que agiu de acordo com o que estava previsto no contrato firmado, que não previa atendimento fora de Ribeirão Preto e que o valor da indenização foi considerado alto demais. Ao analisar o processo, o ministro Moura Ribeiro entendeu que a atitude do plano desdenha com a dignidade da pessoa humana. O ministro ressaltou ainda que o reexame de provas não cabe ao STJ e que o valor da indenização está de acordo com a jurisprudência do tribunal. Quem usa bens públicos para fins particulares deve ser demitido ou a punição é severa demais? A primeira sessão julgou o caso de um oficial de inteligência da ABIN que utilizou um carro oficial para ir a um restaurante. Veja. O mandado de segurança foi negado pela maioria dos ministros. O relator do caso, o ministro Sérgio Cuquina, destacou que o servidor usou o carro oficial para fins particulares. O oficial de inteligência da ABIN explicou que foi com um veículo a um restaurante, onde se encontrou com uma pessoa que contribuiu com informações para uma investigação. Mas o encontro foi feito fora do horário de trabalho e, ao voltar para casa, já de madrugada, ele bateu em uma carroça e se negou a fazer o teste do bafômetro. O homem pagou todos os prejuízos, mas foi aberto um processo administrativo disciplinar contra o servidor, que decidiu pela demissão dele. A defesa do ex-oficial alegou que a punição era excessiva. O caso levantou debate na primeira sessão. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho defendeu uma sanção menos rigorosa. Já a ministra Regina Helena Costa foi contra. Afirmou que o mandado de segurança só poderia ser aceito se a punição tivesse sido aplicada de forma ilegal, o que não aconteceu. Olha, nesse outro caso, a segunda turma manteve a expulsão de policiais militares de Pernambuco da corporação depois de provar que eles desviaram combustível para os próprios carros. De acordo com a denúncia, os policiais foram acusados de utilizar o cartão de combustível destinado ao abastecimento de viaturas para encher o tanque dos próprios carros. O desvio foi descoberto porque eles teriam usado esse cartão em veículo da frota da polícia que estava fora de uso e sem motor há muito tempo. Após processo administrativo, eles foram expulsos da corporação. Sem concordar com a decisão, os 4 policiais entraram com mandado de segurança alegando nulidade do processo administrativo disciplinar. Mas o Tribunal de Justiça de Pernambuco negou o recurso. Os policiais recorreram ao STJ e alegaram que não houve perícia médica feita por parte da Junta Militar de Saúde, que avaliasse a capacidade física e mental deles, e também questionaram a falta de competência do Tribunal do Estado para decretar a perda da função pública. Ao avaliar o caso, o relator ministro Humberto Martins não aceitou nenhum dos argumentos com base em decisões anteriores tomadas pela segunda turma. Destacou ainda que as provas que constam nos autos comprovaram a necessidade da pena de exclusão e que a punição não foi excessiva, como contestou a defesa dos policiais. E não se esqueça que os destaques aqui do STJ você também pode acompanhar pelo endereço que aparece aí na sua tela, pela nossa rádio. O STJ Notícias de hoje fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá. Tchau.